Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar o pessoal ir entrando aqui para a gente começar essa live de hoje. Eu vou deixar aqui no comentário fixado. Olá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu vou só colocar aqui o tema da live para que as pessoas saibam e não fiquem perguntando. O tema da live de hoje é sobre o peso invisível das doenças autoimunes. Por que eu vou colocar essa live com esse tema? Primeiro, porque é o seguinte, eu reparei nos últimos tempos, e assim, é um defeito que tem na faculdade de medicina, e que eu acho que quase todo mundo tem essa dificuldade, de às vezes não entender tão bem como é que funciona patologias autoimunes e também não entender muito bem a coisas que não são diretamente relacionados com as doenças em si. É muito comum que os colegas médicos, boa noite Roberta, que está chegando agora, é muito comum que os colegas médicos eles estudem, isso não é só outros colegas não, isso aconteceu comigo também, que na faculdade a gente foca demais em conhecimento relacionado a doenças, né, autoimunes. E a gente fala muito pouco sobre a pessoa que convive com a doença autoimune, né? E para falar a verdade, eu fui aprender basicamente isso aqui, acompanhando redes sociais e conversando diariamente com os pacientes e eles mencionando, né, essas dificuldades que muitas vezes eles se sentem invisíveis, né, acontecendo coisas que são invisíveis. E eu acho que uma das funções dessa rede social do Instagram é da gente colocar a luz, né, e levar essas questões, né, para outras pessoas que possam querer entender sobre doenças autoimunes. Então eu vou falar sobre o peso das doenças autoimunes, né, o peso invisível das doenças autoimunes. Eu não vou ficar falando sobre doença, na verdade, eu vou falar sobre outras coisas, né, coisas que não são relacionadas à doença em si. Boa noite para Rafaela, boa noite Lúpica Jogren, boa noite para Fabiano. E eu acho que essa é uma das dificuldades que a gente tem e que a gente pode explorar, tá? Então, o que eu chamo de peso invisível das doenças autoimunes? O peso invisível é um peso que geralmente não é estudado nas faculdades de medicina, não é algo que o médico tenha contato durante a faculdade. A gente tem uma preocupação maior de aprender em relação ao que a gente vai fazer com um paciente quando ele chega com uma patologia, né, com uma manifestação, com algum sintoma. E a gente fica sempre, até às vezes, meio preso nessa conversa de sintomas, de doença, de manifestações clínicas, de atividade da doença. E às vezes a gente deixa de considerar e conversar sobre coisas que para vocês eu imagino que sejam tão importantes ou até mais importantes do que as manifestações clínicas. E aí eu considero essas coisas como algo que são de interesse, mas que eu aprendi basicamente aqui. Então, eu vou colocando aqui algumas coisas que eu coloquei como peso invisível das doenças autoimunes, e aí vocês vão comentando e vão falando o que vocês acham a respeito disso, tá? Então, o primeiro peso que eu anotei foi o peso relacionado à pessoa se lembrar de como era a vida dela antes da doença autoimune. Então, a maioria das pessoas com doença autoimune, elas têm a doença aparecendo por volta dos 20 a 30, 40 anos. Então, essas pessoas elas se lembram da doença autoimune, de como era a vida delas antes de ter o diagnóstico, né? Então, assim, a pessoa teve uma vida, ela aproveitou a vida de alguma forma, ela curtia amizades, ela tinha seus interesses pessoais, né? E a partir do momento que a pessoa começa a desenvolver sintomas de doença autoimune,
ela também vai mudar algumas questões da própria vida, né? Ela vai ter que se preocupar mais com a própria saúde, ela vai ter que mudar a relação com algumas amizades, né? Algumas pessoas que se mostram tóxicas depois que você descobre uma doença, né? Ela muda a relação que ela tem com férias, com amizades, e isso faz com que ela se recorde da vida dela anterior à doença autoimune como algo que era mais leve, né? E muita pessoa não esquece isso, né? Eu acho que deve ser diferente uma pessoa que já tem uma doença autoimune desde criança para uma pessoa que vai descobrindo a doença autoimune ao longo da vida e tem que lidar com isso, né? Uma outra questão em relação à doença autoimune, que é consequência dessa lembrança de como era a doença autoimune de como era a vida, né, antes da doença autoimune, é ficar tentando imaginar como seria a vida se não tivesse a doença autoimune, né? Então esse paralelo, né, a pessoa ela nunca vai ter a doença autoimune é uma doença crônica, né? Ela vai continuar existindo, né? Ela pode entrar em remissão, pode ser controlada, mas ela sempre vai ficar com aquela dúvida, aquela questão, né? O que será que aconteceria se eu tivesse uma vida sem a doença autoimune, né? Como seria a própria vida sem a doença autoimune? Me conta aí nos comentários, gente, vocês já imaginaram isso? Passa pela cabeça de vocês, de vez em quando, como seria a vida de vocês sem ter a doença autoimune? Eu imagino que já passou para todo mundo, né? A Vanessinha fala que lembrar é comparar só aumenta a depressão. Isso provavelmente deve ter um impacto negativo mesmo, né, Vanessa? Você se lembrar de como era antes deve ser algo que incomoda, tá? E como seria a vida, né? Seria uma vida com menos preocupação, com certeza, né, Fabiana? Eu imagino que você ter uma doença autoimune já gera uma certa quantidade de preocupações que, se vivesse sem elas, acho que seria mais interessante, né? Então, essas outras questões, né, relacionadas a como seria a vida antes e como seria a vida depois, como seria a vida sem a doença, eu acredito que sejam dois impactos invisíveis que as pessoas com doença autoimune convivem todos os dias. A Elaine fez um comentário assim: é difícil lidar com essa questão de pensamento, porque eu conseguia fazer tudo antes de doença. Hoje é mais limitado as minhas atividades. É exatamente isso, né, Elaine? A gente sempre tende a comparar como era antes e como ficou depois, né? E aí você tem um certo impacto na sua vida, né? E para quem era mais ativo fisicamente, né, como a Roberta mencionou, isso é difícil quando você não consegue manter, né, a sua capacidade de fazer as coisas, tá? Uma outra questão que não acho relacionada diretamente com isso, mas com certeza acontece com pessoas que têm doença autoimune, é você perder um pouco de contato com o círculo social que você vivia antes, né? E isso funciona basicamente para todo mundo, né? Se você tem um grupo de amigos, eles te chamam para alguma coisa e você fala não, seja qual for o motivo, eles até te chamam uma segunda vez, uma terceira vez, mas em algum momento eles vão parar de te chamar, né? E essa questão, eu até já fiz post sobre isso, falando que o ideal seria que as pessoas continuassem chamando, né? Mesmo com a recusa, né? Porque uma hora a pessoa ela entra em remissão, ela melhora um pouco da qualidade de vida e ela volta a circular, né? Mas nem sempre existe uma compreensão das pessoas, né? Tanto de familiares quanto de amigos, para que mantenha tentando esse contato. Muitas vezes as pessoas interpretam, né, esse distanciamento como proposital, né, quando na verdade a pessoa não está conseguindo mais manter a presença, né, no ciclo social, não consegue mais manter a agenda social dela, né. Algumas atividades para quem tem doença autoimune se tornam muito mais difíceis, né. Alguns programas, por exemplo, fazer uma caminhada mais longa, fazer um passeio de bicicleta, esse tipo de coisa pode se tornar bem difícil, né? E muitas vezes as pessoas por fora não entendem.
E uma das consequências disso, né, é o super ficando um pouco mais isolado, né? Ele vai se distanciando das pessoas, distanciando de amigos, né? E aí nessa questão ele começa a ficar um pouco mais sozinho, um pouco mais isolado, né? E isso tem um impacto com certeza muito negativo na doença, né? Você ficar um pouco isolado, você ficar com solidão, né? A solidão é uma das piores causas de morbidade, né, das pessoas, é você ficar sem ter com quem conversar, você ficar sem ter amizades por perto, é extremamente desagradável e tem um impacto muito importante na vida das pessoas, né? E aí, até a Fabiana mencionou aqui, o ideal é fazer novas amizades com outros supers, né? Isso aí realmente é algo que eu recomendo, inclusive que eu acho que ajuda vocês no controle da doença, tá? Inclusive, eu acho interessante que vocês tenham grupos relacionados a doenças autoimunes para conversar sobre assuntos diversos e um apoiar o outro nessa caminhada, às vezes montar programas que vocês consigam fazer entre vocês mesmos, sem pessoas que não entendem, talvez não tenham tanta compreensão em relação à doença autoimune, como deve ser lidado com isso, tá? Então, essa questão da solidão e do distanciamento de pessoas, ela é outro tipo de peso, né? Relacionado a você não conseguir cumprir sua agenda social, né? E aí eu imagino até que deve influenciar relacionamentos amorosos, né? A pessoa às vezes não vai entender, o parceiro ou a parceira não vai entender muito bem como é o sentimento de uma pessoa autoimune, como que a pessoa às vezes ela tem que ficar mais quieta. Boa noite para a Vanessa que está chegando aqui agora. Psicoterapia realmente é muito importante, né? Fazer parte de associações, igual a Gligo mencionou, faz muita diferença mesmo, né? Isso tudo tem relação com isso. Essa questão que a Elaine mencionou é interessante, porque muita gente chama para beber, né? E a gente sabe que algumas doenças autoimunes elas podem piorar com bebida alcoólica e alguns medicamentos, né, eles não podem ser utilizados com bebida alcoólica, né? Então você acaba virando aquela pessoa que todo mundo vai ficar assim, mas você não vai beber e tal, e aí você fica como, as pessoas parecem que te tratam como alguém que é chato, que não está bebendo só para não participar, né? Então isso tem um impacto negativo no relacionamento, impacto no relacionamento com pessoas, impacto no relacionamento amoroso e de todas as formas, tá? Outra questão que também acontece com super, e aí vocês vão saber falar muito mais, é sempre ficar ouvindo dicas de pessoas que não têm doença autoimune, que não têm conhecimento sobre doença autoimune, né? Isso aí acontece até com certa frequência, as pessoas elas se sentem, parece, no direito de falar sobre assuntos que elas não têm conhecimento. A gente viu isso de uma forma muito, muito exagerada durante essa pandemia, né, na rede social, as pessoas assumindo papéis que não cabem a elas, né, de ficar dando dicas, de falar sobre medicamentos, de tratamentos, de coisas que elas não têm capacidade de entender e não estudaram sobre, né. E uma das consequências de você ficar dando dicas sobre algo que você não sabe, não tem conhecimento adequado, é que a pessoa que faz isso, ela soa petulante, né? E ela soa também como se fosse alguém que está minimizando o problema do outro, né? Porque é sempre assim, é só você tomar um chá, ou é só você ter fé, como se a pessoa não tivesse, já tivesse fé suficiente, né? Como se a pessoa já não tivesse tentado melhorar a sua saúde, ou cuidar da vida espiritual e outros aspectos que todo super com certeza tenta e prioriza na própria vida, né, de tentar uma vida saudável, hábitos saudáveis, melhorar a qualidade de vida, mas a gente sabe que isso aí não é suficiente, né? Até a Luana comentou aqui, gente falando que parar de comer farinha branca. Se fosse isso, era muito fácil, né? Era só, eu ia ser um passador de dieta, ia virar nutricionista, né? Eu ia chegar lá para todo mundo e falar assim, corta aí esse alimento e tá resolvido, né? Não é fácil assim, né? Se fosse fácil assim, não tinha doença, né? Era muito mais simples do que a gente conversa.
E aí sempre entra naquela questão, mas a indústria, não sei o quê. A indústria farmacêutica, gente, tem doença que trata só tirando glúten, por exemplo. A doença celíaca é só tirar o glúten e tá resolvido. Então, assim, se fosse uma questão alimentar, já seria de conhecimento e as pessoas estariam recomendando e fazendo esse tipo de alterações que resolveria o problema, mas não é tão simples assim, né? Então, trocar alimentação, fazer exercício físico, deixar de ser sedentário, isso tudo ajuda bastante, mas não vai ser só isso que vai resolver e vai curar uma doença autoimune, né? Essas dicas, elas geralmente são despropositais, né? E a Clélia falou assim, não tem uma receita pronta, né, o Cleila? É realmente isso, a gente não sabe muito bem o que a gente faz como se fosse um grupo, né? A gente não pega uma baciada de pessoas e trata como se fosse a mesma coisa, né? Então a gente faz tratar um paciente como uma pessoa só. Tem gente que vai precisar de tratamentos mais agressivos, tem gente que vai precisar de controle de outras doenças, de controle mais exagerado, né? Igual a Vanessa mencionou, até para a pessoa a doença age de forma diferente, né? Tem gente que tem doenças muito leves e tem gente que tem doenças muito agressivas, né? E tem épocas também, né, Vanessa? Tem épocas que a pessoa está bem e tem épocas que a pessoa está muito mal, né? Então, assim, varia muito como a doença vai agindo e quando ela vai mudando. Teve alguém que deixou uma pergunta aqui na interrogação aqui embaixo, deixa eu ver se está relacionado ao tema aqui para a gente comentar. Lembrando, gente, que a gente está fazendo com um tema específico, que é o tema do peso invisível das doenças autoimunes. E tem um monte de pergunta aqui do Stories. Deixa eu ver se eu acho se essa pergunta foi feita direcionada para esse chat em específico. Então, continuando aqui em relação a isso, exatamente, a Lúpica Jogringo mencionou que às vezes começa de um jeito, às vezes começa de outro, depois tem olho seco, depois tem saliva, e assim vai variando. E o diagnóstico precoce, ele faz sim uma diferença na vida das pessoas, né? Outra questão que a Elaine até comentou aqui sobre alimentos, a questão do alimento, ela vira uma preocupação e um peso para as pessoas, né? Uma das coisas que eu mais ouço no consultório, de perguntas de pacientes, é o que eu posso comer, o que eu posso alimentar, né? E hoje a gente vive um certo terrorismo alimentar, sabe? Algumas pessoas, elas chegam a ponto de fazer terrorismo, não pode comer isso de jeito nenhum, não sei o quê. E as coisas não são bem assim, né, gente? Tem alimentos que realmente, se você estiver comendo em excesso, né, o exemplo dos ultraprocessados, frituras e por aí vai, isso vai ser prejudicial para a saúde mesmo, isso vai aumentar o processo inflamatório, isso vai ajudar a reativar a doença autoimune. Então, essa alimentação, ela é importante. Mas, se você um dia estiver saindo e resolver comer uma coisa diferente, não vai ser isso que vai fazer a sua doença piorar. Não vai ser uma saída que você fez. Então, o que piora de verdade é você ter um hábito ruim no longo prazo. Se você come mal todo dia, isso vai ter um impacto negativo, é óbvio. Agora, se você tem uma dieta saudável ao longo da semana, você controla bem sua alimentação, consome alimentos que são mais próximos do saudável, aqueles alimentos, eu brinco que são os alimentos que estragam, né? Vocês já viram Hot Pocket estragando, hambúrguer do McDonald's, esse tipo de coisa não estraga, então esse tipo de coisa não serve para vocês, é ultraprocessado, tá? Então, coisas que estragam, frutas, legumes, verduras, né? A própria carne, se você deixar alguns dias, a carne ela vai estragar. Então, são alimentos que são mais próximos do in natura possíveis, tá? E se você faz ele de uma forma com pouco sódio, com pouco sal, pouco açúcar, eles vão ser saudáveis para vocês. Então, priorizem ter uma vida com dieta saudável, alimentação saudável ao longo da semana. De vez em quando, se você sair, tomar um refrigerante, uma coisa diferente, não vai fazer mal para vocês, não. Mas se vocês tiverem 90%, 95% do tempo fazendo essa alimentação saudável, isso já vai ter um impacto positivo para vocês. Eu tenho até um nutrólogo que fala o seguinte, só existem 3 ambientes na nossa vida. O primeiro ambiente é o nosso trabalho.
o segundo é nossa casa e o terceiro é nosso lazer. Se você controla o que você alimenta na sua casa e no seu trabalho, você já controlou boa parte da sua vida, né? Porque o lazer você não sai para ir para o bar, para ir para a festa todo dia. Você sai uma vez, 2 vezes por semana. Então, se nesses dias você se der o direito de fazer uma alimentação diferenciada, comer alguma coisa diferente, não vão ser esses dias que vão ter impacto negativo na vida de vocês, né? O impacto negativo ele vem quando você consome alimentos ruins de forma regular, né? Mais alguma coisa, gente, que a gente vai mencionar aqui de peso das doenças autoimunes que a gente não falou até agora? Lembrando que a gente já falou em relação à alimentação, o peso da alimentação, né? O peso do distanciamento social das pessoas, né? O peso de você não cumprir a agenda social, o peso de você, às vezes, ficar só, o peso das dicas despropositadas, né? E o peso do medo dos alimentos e tudo mais, tá bom? Depressão, né, alteração psicológica, isso realmente tem impactos, né? Incompreensão das pessoas também, a gente já mencionou aqui de certa forma, mas tem um impacto negativo, né? As pessoas não aceitarem a doença, não entenderem, não tentarem compreender, você ter que ficar repetindo às vezes, várias vezes sobre a própria doença, explicando múltiplas vezes o que você tem, é algo que é cansativo e que tem um certo peso, né? A Cassiana está mencionando aqui, e a Tatiana também, que é o peso no mercado de trabalho, né? Isso, até a Tatiana mencionou de que contratar, isso é um certo até absurdo, né? Porque como é que a gente sabe que doenças autoimunes, elas não são iguais, né? Para cada pessoa. Tem gente que tem doenças mais agressivas, tem gente que tem doenças mais leves, então não faz sentido eu colocar no mesmo balaio e falar assim, doença tal não pode assumir concurso, ou doença tal eu não contrato. Não faz sentido isso. Tem gente que vai ter doença leve que vai conseguir fazer basicamente qualquer coisa, né? E tem gente que vai ter doença muito agressiva que aí não vai ter condição. Mas esse tipo de conduta não é adequada, né? Eu acho que até um certo preconceito, né, quando você faz dessa forma, né? E o trabalho, né, o estresse do trabalho, isso realmente pode fazer com que você tenha piora das dores, igual a Cassiana mencionou, né? E a Elaine falou de uma coisa que é interessante, que é você saber dosar a sua própria vida, né? Que é outro tipo de peso, né? Que é o peso de, às vezes, você ter que parar as coisas que você gosta, né? Porque você não está conseguindo fazer, não está dando conta de fazer, né? Então, saber dosar os momentos, né? Às vezes, quando você está bem, você vai lá, faz um exercício leve, tenta não se exacerbar, não exagerar para você não ficar muito cansado, né? E depois que você faz, você tenta voltar e fazer mais coisas, né? E quando você está muito cansado, está muito ruim, está sentindo muita dor, o ideal é você fazer uma pausa mesmo, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu vou deixar aberto aqui alguns minutos para que vocês façam perguntas e façam comentários. Esse medo, a Roberta falou bem aqui, do medo de não conseguir fazer as coisas do trabalho, de casa, né? Isso causa um peso mesmo, né? Às vezes a pessoa ela fica com um peso de achar que ela tem um impacto, né, negativo sobre as tarefas domésticas e que ela está virando como se fosse um peso, né, para os familiares. Muitos pacientes relataram isso quando eu abri o story semana passada sobre o assunto. E muita gente colocou que sente o peso de achar que está sobrecarregando o marido, esposo, filhos e por aí vai, né? Isso aí, gente, infelizmente não tem como vocês mudarem muito, né? A doença ela continua aí e aí vocês vão ter que formar parcerias com seus maridos, esposas e por aí vai, né? E pedir ajuda mesmo, não tem jeito não, tá? E tenta não assumir coisas que vocês antes conseguiam fazer e hoje talvez seja muito limitante para vocês, né? Então tentem dosar um pouco mais, pedir mais ajuda, né? Contar com a colaboração de pessoas e assim levar uma vida um pouco mais saudável, né?
A Altamira fala, ela não consegue mais limpar a casa como fazia antes. E isso acontece mesmo, viu, Altamira? O ideal é você entender que não consegue mais fazer como antes e contar com a ajuda o máximo que você conseguir. Mais alguma dúvida, gente? A insônia, né? Você perder sono é outro peso com relação a doenças autoimunes, né? Isso é muito frequente em pacientes com doenças autoimunes. A gente vê até com uma certa frequência nos pacientes e tem muita relação, Vanessa, com o processo inflamatório da doença, tá? Tem muita gente que tem mesmo essa questão de alteração do sono, da insônia, perde sono, porque tem a doença autoimune relacionada a isso, tá? Falta de compreensão de família e amigos, a gente já falou, túnel do carpo não é doença autoimune. As pessoas forçando a fazer atividade, essa é aquela questão da incompreensão que a gente falou, né? Às vezes a pessoa acha que o problema vai se resolver se você for fazer musculação, né? Musculação ajuda, academia ajuda, exercício físico ajuda, mas isso aí geralmente não é suficiente para controlar uma doença autoimune na imensa maioria das pessoas. A apneia não, viu, Francisquinho? A apneia é muitas vezes relacionado com alguma alteração do trato respiratório ou então sobrepeso, mais frequente relacionado a isso. Com a doença autoimune em si, não. Mais alguma pergunta, gente? Trocar o tratamento para injetável, depende de qual que é a situação, Elaine, não vou saber te responder assim. Dependendo do medicamento, pode ser melhor injetável. Falta de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade, ansiedade, depressão, é muito frequente entre os pacientes com doenças autoimunes, tá? Esse é outro peso. É muito, muito frequente a associação disso, tanto pela própria doença quanto pelo estresse, a sobrecarga emocional de ter que lidar com isso diariamente, né? Isso tem um impacto negativo com certeza. Tempo limite para biológico não tem tempo limite, pode ser usado o resto da vida se precisar, mas o ideal é sempre que você comece um tratamento, você tentar retirar e usar a menor dose possível, mas limite não tem tempo não. Essa questão da culpa é extremamente frequente, né? As pessoas elas se sentem culpadas, alguém até comentou aí em cima que se pergunta de vez em quando onde foi que errou, e a resposta é que vocês não erraram em lugar nenhum, gente. A doença autoimune, ela aparece ao acaso, vocês nasceram ou apareceram os genes para vocês em algum momento da vida, e aí por algum outro momento específico vocês desenvolveram a patologia, né? Mas isso não quer dizer que vocês tenham feito algo errado, é imprevisível, né? Tem gente que tem a doença aí, tem a manifestação, tem os genes e nunca desenvolve, né? E às vezes aparecem coisas na nossa vida que não tem como a gente controlar e prevenir. Por exemplo, o próprio Covid, né? O Covid abriu doença autoimune em muitas pessoas aqui. Eu conheço vários pacientes que começaram doença autoimune após o Covid. E é uma coisa que é imprevisível e incontrolado, né? Então, assim, como é que você faz para evitar que você tenha o Covid, né? E depois prever que vai ter doença autoimune? Isso é bem difícil de controlar, tá bom? Ô, gente, eu vou agradecer vocês, vou encerrar. Muito boa noite. Eu vou tentar manter esse encontro nosso semanal toda segunda à noite para a gente continuar fazendo esse bate-papo. Eu agradeço a todo mundo que interagiu e conversou aqui comigo. E um grande abraço.